Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta. Juliano Peretti aqui falando, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que gera pouco polêmica. Brincadeiras à parte. Eu acho que eu nunca vi um vídeo que gera tanta polêmica, tanto amor e ódio quanto o 38 TCP. Eu tive no Brasil, encontrei meu amigo Samuel Couto, que me deu uma aula sobre o 38 TCP. E, venhamos e convenhamos, eu até entendo o amor e o ódio em relação ao 38TCP, porque ele veio numa época onde a proibição do 9mm pegou muita gente de surpresa, muita gente ficou chateada e realmente suprime o direito de vocês ao treinamento e impede que vocês tenham acesso a milhares de tipos de equipamentos que 9mm realmente é o maior. Na minha opinião, é a melhor munição do mundo hoje, até hoje inventada, no ponto de vista de qualidade, de eficiência. Você tem 9mm que vão de 400 até 600 joules para uma infinidade de variedades, desde para utilização com silenciador, que são subsônicas, até as mais potentes, como a mais P. E aí, olha, eu não sei dizer a quantidade de variedade de munição 9mm que existe hoje no mercado, que realmente é muito grande. E realmente a 38TCP veio por uma questão legal e uma oportunidade de mercado. Só que, diferente dos outros países, quando são lançados novos tipos de munição, o mercado ajuda essas novas munições a entrar no mercado e ver se realmente ela vai atender as necessidades que realmente tem, que é impossível você ter uma munição efetivamente perfeita, que atenda a todos os pré-requisitos necessários e que ela consiga ter uma variedade de utilização tão ampla. Na minha opinião, a 9mm tem uma variedade de munições suficientes para tanto treinamento, diversão e até defesa. Mas realmente existem munições que, para determinados usos, você tem um tipo de munição específica. E aqui nos Estados Unidos foi lançada uma munição que, na minha opinião, ela vem muito a atender o que é a 38 TCP, se não formos colocar nesta balança a questão política e legal do Brasil. Vamos esquecer nesse momento a questão política e legal no Brasil, que é a necessidade de ter uma munição abaixo de X joules para que ela seja legal. E não é só isso, né? Não pode ser 9mm, porque se a gente fosse pensar, pode ser uma munição abaixo de tantos X joules, vocês poderiam muito bem estar usando a munição que na verdade é uma munição específica para silenciador, para supressor, que é uma munição subsônica. Tá? Porque depois vocês já devem ter visto o vídeo que quando a munição ela é subsônica, ela não quebra a barreira do som, o estampido sônico é menor, então a eficiência do supressor é muito maior, mas obviamente é uma munição mais fraca, menos veloz, tem problema de ciclagem e etc, que vocês vão ver no vídeo sobre supressor. Mas não é só o caso da velocidade e também da quantidade de joules. É que no Brasil, 9mm está proibida e ponto final. Então foi criado a 38TCP, que vem para atender uma determinada situação, que é ser um pouco mais eficiente do ponto de vista balístico do que uma 380 e não ter a mesma quantidade de joule e velocidade de um 9mm. Aqui nos Estados Unidos também existe uma necessidade de se criar determinados calibres para atender determinadas características que o mercado americano deseja. E neste aspecto, a Federal em 2022 criou a 30 Super Carry. Eu vou colocar aí para vocês um desenho que explica basicamente a diferença entre a 30 Super Carry, a 9mm e a 380. Mas basicamente a 30 Super Carry ela foi desenvolvida porque existe um mercado americano, no mercado americano existe uma demanda para munições tão eficientes quanto a 9mm, mas que produzem um recuo menor e que efetivamente podem ter uma capacidade de armazenamento no magazine superior a 9mm. Porque a 9mm ela é relativamente gordinha, então às vezes ela limita a quantidade de munição dentro do magazine, principalmente se ele for monofilado. Então, a 30 Super Carry, ela veio com essa intenção de ser uma munição tão eficiente do ponto de vista balístico quanto a 9mm, mas a ideia dela principal era ter um recuo, eu não vou falar sobre os equipamentos agora, eu vou falar depois que eu tirar as munições da mesa, ter um recuo menor do que a 9mm.
Do ponto de vista de potência, essa aqui é uma 115 grains, tá? É uma munição 30 Super Carry, 115 grains, que obviamente todos os testes feitos são em rifles, né, para que dá efetivamente a máxima potência. A 30 Super Carry, ela tá entre 350 a 420 joules, tá? Dependendo do tamanho do cano que você vai disparar a 30 Super Carry. No caso da 9mm, obviamente, ela está entre 400 e 600 joules, porque você tem munições, como nesse caso aqui, ó, a 9mm, 124 gramas XTP da Hornet, que é uma mais P. Então, essa aqui chega próximo de 600 joules. Obviamente que uma munição de range 115 gramas ou 124 gramas, como é o caso desta aqui, ela atinge em torno de 400, 430 joules, tá bom? Então, a 30 Super Carry chega aproximadamente a 400 joules, numa velocidade muito semelhante ou praticamente idêntica à da 9mm. Então, ela não foi uma munição criada para atender uma legislação, porque aqui nos Estados Unidos qualquer tipo de munição, desde a 22 até, existe uma variedade imensa de munições para pistola, e inclusive tem munições que não são fabricadas mais, mas que continuam tendo, colecionadores trocam um tipo de munição, ou às vezes você compra só para poder fazer recarga. Então existe um mercado gigante aqui de munição, inclusive aquelas que não estão mais disponíveis no mercado. Mas a 30 Super Carry foi criada basicamente para ter um recuo menor no equipamento, atendendo a demanda que é muito grande aqui de pessoas mais velhas, que têm dificuldade com o recuo da 9mm. Quando a gente fala 9mm, pessoal, principalmente para defesa pessoal, nós não estamos falando naqueles equipamentos full size, onde o disparo ele é mais confortável. Nós estamos falando em microcompactas ou microguns, que são equipamentos pequenos, onde o recuo da 9mm ele é realmente forte. Principalmente se você for utilizar uma munição mais P para defesa pessoal, que muita gente acaba utilizando. Então o recuo e o controle e o retorno do equipamento à mira necessária para que você faça um disparo com segurança, porque isso é muito importante, realmente afeta algumas pessoas mais fracas, ou pessoas mais velhas, ou algumas mulheres também que não tenham a mão tão forte que possam segurar o recuo de uma 9mm, quando eu falo principalmente nos equipamentos de cano menor. Então a 30 Super Carry veio para suprir essa necessidade. Ela foi criada pela Federal, que é um dos maiores fabricantes de munição do mundo, e hoje por volta de 10 fabricantes têm essa munição 30 Super Carry aqui nos Estados Unidos. E além de ter uma performance muito semelhante à da 9mm, ela tem uma vantagem. Enquanto uma Shield, uma Smith & Wesson Shield com capacidade de 10 no magazine para 9mm, se você colocar a 30 Super Carry, obviamente é um outro equipamento, não é o mesmo equipamento, porque o cano é diferente, o magazine obviamente é diferente, mas as dimensões externas da arma são idênticas. Então, em um equipamento que você coloca 10 munições no magazine de 9mm, você consegue colocar até 15 ou 16 da 30 Super Carry, porque ela é mais fina. Então, ela é mais fina que a da 9mm, aqui, ó. Ela é relativamente mais fina que a da 9mm. Então, a necessidade do mercado foi trazer uma munição tão eficiente quanto, que não tem nada a ver com legislação, esquece esse assunto de legislação aqui nos Estados Unidos, e que trouxesse determinadas características que, ao entender no mercado, são características que desfavorecem a 9mm. Mas sempre lembrando que a eficiência balística é algo muito importante no tipo de munição. Mas lembrando também que a 380 aqui nos Estados Unidos ela é muito utilizada. Até porque, para a defesa, alguns alegam que essa munição de treino é mais eficiente para a defesa. Eu prefiro as munições 380 mais P, que elas expandem. Então, por quê? Porque nos testes, principalmente com a Hornet, ela dá uma expansão perfeita e realmente atinge uma capacidade de parada termal bem legal. Então, a 380 também é interessante. Eu vou retirar essas munições aqui e eu volto com os equipamentos para mostrar um pouco mais para vocês sobre a 30 Super Carry. Então, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos para a 30 Super Carry. Eu tenho aqui comigo uma Smith & Wesson Shield Easy. Por que ela é chamada de Easy? Aqui no mercado americano, exatamente pela necessidade de se criar um equipamento que tenha maior facilidade para aquelas pessoas que têm um pouco menos de força
na mão ou no braço, foi criado a linha Easy da Smith Wesson e combinou muito bem com a 30 Super Carry. Então essa aqui é uma Smith Wesson Shield Easy, que ela é mais leve na hora de você ciclar o equipamento, tá? Ela tem esse safe aqui no grip. Então quando ela só dispara se você segurar certinho. Ele é um pouco duro, tá? Poderia ser um pouco mais leve, até para atender a demanda desse mercado, mas nada muito extraordinário. Então quando você tem a pegada correta e você faz a pressão necessária, é aí que o equipamento consegue disparar. Obviamente ele está desmuniciado, absolutamente limpo. Então quando você segura ela aqui, então você tem esse primeiro safe aqui desabilitado, é que você consegue fazer o disparo. Então essa Easy, ela é um pouco mais fácil, ela é na 30 Super Carry, ela tem um slide de 3,5 polegadas, então não é uma full size, é uma compacta, tá? E ela atende exatamente o que o mercado necessitava de um equipamento de porte velado com a menor recuo do que o 9mm, então fizeram a Easy. E neste caso, eles optaram por não fazer um magazine bifilar, eles resolveram fazer um magazine monofilar, o que deixou a arma ainda mais fina. Ela é realmente bem fininha, como vocês podem observar aqui, e ela tem uma capacidade de 10 mais 1, ou seja, são 11 munições de 30 Super Carry, o que traz uma certa qualidade no que tange ao seu fato de ser mais amigável para o porte velado e não necessariamente tão pesada, porque quando você municia o equipamento, por exemplo, essa Shield, que é uma 9mm, e você municia ela com 15 munições, porque essa aqui ela tem capacidade, ela na verdade, se você colocar aqui o flat, ela tem 10, ela tem um magazine estendido para 13, ou ela tem um magazine estendido para 15. Ok? Mas este equipamento, quando ela está totalmente carregada, ela aumenta o peso consideravelmente. Então, levando-se em consideração que 10 munições, ou seja, 11 munições para uma defesa pessoal aqui nos Estados Unidos é o suficiente, porque obviamente, pessoal, a escolha do equipamento que você vai utilizar para a defesa pessoal depende muito do ambiente, da situação e que tipo de ocorrência eventualmente pode acontecer com você. Aqui nos Estados Unidos, cidades relativamente seguras, você pode muito bem carregar uma 380 com capacidade de 12 mais 1. Ah, eu moro numa fazenda, então eu tenho um pouco mais de recorrência, pode ser um pouco mais complicado. Então você vai para a 9mm. Ah, tudo bem, eu não tenho tanta necessidade de uma proteção, quero só me sentir seguro. Uma Easy com 10 mais 1 atende muito bem. Ah, eu moro numa fazenda onde determinados animais podem vir me atacar. Vai para 10mm. Então você tem uma variedade muito grande, dependendo de que tipo de situação você tem essa incrível variedade de equipamento e munição para escolher aqui nos Estados Unidos. Então, voltando à 30 Super Carry, a Smith Wesson, ela abraçou a 30 Super Carry e, por incrível que pareça, entre as grandes fabricantes, é a única que fabrica as 30 Super Carry. E esse é um dos problemas hoje em relação a 30 Super Carry. E acredito que pode ser também um problema em relação a 38 TCP no Brasil, que hoje é exclusiva da Taurus. Não adianta você criar uma munição, trazer essa munição, por melhor que ela seja, se os fabricantes não aderem a esse tipo de munição. Porque efetivamente a qualidade do equipamento, a quantidade de fabricantes que apostam nele determina muito se a munição terá sucesso ou não. Porque hoje aqui nos Estados Unidos nós temos apenas 2 fabricantes que apostaram na 30 Super Carry, a Smith Wesson e a Black Hawk, que é um fabricante muito pequeno. Então, efetivamente, a 30 Super Carry não vem fazendo sucesso algum aqui no mercado americano. Assim como a 38 TCP, que é de exclusividade de um fabricante no Brasil, que não é o caso dos Estados Unidos, tá? A 30 Super Carry não foi criada por um fabricante de armas, e sim por um fabricante de munição, e colocou à disposição toda a capacidade técnica deles para oferecer para fabricantes. E, por enquanto, quem apostou nela, a Smith Wesson. E um dos fatores que, na minha opinião, indicam o insucesso dessa munição são 2. Primeiro, quantidade de fabricantes que apostam na munição. Só a Smith Wesson e a Black Hawk. Segundo, preço da munição. Hoje, uma munição de 9mm para treino está na faixa de 25 centavos de dólar, enquanto a 30 Super Carry é o dobro, 50 centavos de dólar. Caro.
em relação ao mercado americano. Outra coisa, para munições específicas para a defesa, a mais P ou aquelas expansivas, pode chegar até $1,50, que é muito alto em relação a munição para a defesa. E se você pensar em relação a 9mm, as melhores, as mais incríveis munições desenvolvidas para a defesa pessoal, chegam em torno de $1 aqui no mercado americano. Então, realmente, muito caro. Então, este é um fator que impossibilita que a 30 Super Carry realmente conquiste o mercado, né? Preço alto de munição e pouca variedade de fabricante de equipamentos que utilizam esse tipo de munição. Porque lembrando bem, a 38 TCP ele é muito parecida com a 9mm. Eu ainda não tenho certeza se apenas a troca do cano é o suficiente para você utilizar uma 9mm num equipamento 38 TCP. Parece que sim. Aqui nos Estados Unidos eu não sei se afirmar se efetivamente você conseguiria apenas com a troca do barrel a utilização da 9mm, o que eu acredito que seja muito difícil, porque o diâmetro aqui é absolutamente diferente e principalmente o magazine, obviamente não é o mesmo, você teria que trocar. Mas existem equipamentos aqui que são preparados para até 3 tipos de munição, 9mm, .40 e 10mm. Então tem uma variedade de equipamentos aqui que basta você trocar o cano e a mola e obviamente o magazine. Alguns magazines são intercambiáveis de acordo com o tipo de munição. Você consegue utilizar. Mas no caso da 30 Super Carry, eu suspeito que isso não será possível, você tem que comprar outro equipamento. Então, o fato de ser muito cara a munição e a baixíssima quantidade de equipamentos disponíveis na 30 Super Carry, hoje faz com que ela não seja um grande sucesso. E um outro fator que me transparece o insucesso desta munição é que hoje os equipamentos estão em promoção com quase 50% de desconto do seu valor normal, o que não é bom. Se você tem um equipamento vendendo a 50% do valor, que normalmente ele era comercializado, isso indica que não está tendo um determinado sucesso, correto? Então, eu comprei a 30 Super Carry e realmente fiquei surpreso. Acompanhe aí o disparos no range. Smith & Wesson Shield, um calibre que vocês provavelmente nunca escutaram, o 30 Super Carry. Muito baixo o recuo. Então, pessoal, voltando a falar sobre a 30 Super Carry em relação ao 9mm, são equipamentos muito semelhantes, muito parecidos, mas é que trazem determinadas características que as pessoas se incomodam no 9mm. Então, a 30 Super Carry veio realmente para atender uma demanda de mercado e não uma necessidade política ou de legislação. Por isso, eu acreditava que a 30 Super Carry ia fazer um determinado sucesso, porque realmente ela é boa, o recuo no disparo é menor. Se você comparar equipamentos idênticos, a capacidade do magazine é muito superior, que chega de 40% até 50% a mais no equipamentos de mesma dimensão, mas não caiu ainda no gosto do americano. Não caiu no gosto do americano. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm uma dificuldade com relação ao recuo na 9mm, acabam indo para a 380, porque aqui nos Estados Unidos a 380 é muito bem vista. E hoje, principalmente a Smith & Wesson, ela lançou a Bodyguard, que vocês já viram uma análise dela aqui no canal, é um equipamento fantástico e que vem com capacidade de 12+1. Ou seja, tudo bem, tem aqueles mais, poderosos que falam que a 380 CP é uma munição anêmica que não atende. Atende, pessoal, atende, principalmente para que tipo de defesa que você vai utilizar. Se é uma defesa dentro da cidade, com baixa periculosidade,
né, onde a possibilidade de uma necessidade de defesa pessoal é muito pequena. Então, obviamente, você tem que entender qual é o ambiente onde você está para entender que tipo de munição e equipamentos são necessários para você efetivamente se defender e defender a sua família e aqueles que você ama. Então, eu fiquei sinceramente, eu fiquei surpreso com a 30 Super Carry, porque eu também tinha um certo preconceito. Ah, pra que comprar uma munição? Eu já tenho 380, eu já tenho 9mm. A 9mm não me incomoda, porque eu tenho condições de atirar com 9mm até em equipamentos menores do que a Shield. Esse aqui é 3.1, mas eu tenho equipamentos de 3 polegadas, que são menores do que esse, como a Hellcat ou como a FN Reflex, que são equipamentos compactos, né, ou microcompactos, e que tem sim um recuo elevado, principalmente quando você dispara na munição mais P, porque eu sempre faço pelo menos 50 disparos com uma munição que eu vou portar para que eu tenha certeza que o equipamento vai ciclar de forma correta, porque uma das coisas mais importantes no fato da defesa é que o seu equipamento não falhe numa eventual necessidade. E principalmente quando você opta por uma munição de maior pressão, é muito importante que você treine e saiba o que você vai encontrar necessidade de se proteger. Então a 30 Super Carry realmente trouxe aquilo que ela promete. Ela traz uma eficiência balística tão próxima como da 9mm. Se vocês levarem em consideração as características que o FBI, uma delas que o FBI utiliza para caracterizar a qualidade de um equipamento, a 9mm ela tem uma penetração no gel balístico que não tem nada a ver com o corpo humano, mas ela tem uma penetração com gel balístico de aproximadamente 15 centímetros. A 30 Super Carry ficou entre 13,5 e 14 centímetros. Então, efetivamente, muito próximo da 9mm. E traz realmente um recuo menor. Mas um dos fatores que ainda vai determinar o sucesso dessa munição estão na possibilidade de novos fabricantes acreditarem na munição. O que vai fazer com que o volume de equipamentos vendidos no mercado aumente, o que vai fazer com que a quantidade de munição no mercado aumente, o que vai fazer com que o valor da munição diminua. Se a 30 Super Carry chegar ao mesmo valor da 9mm, que hoje está o dobro, pode ser que ela seja uma munição que realmente emplaque no mercado americano. Muitas das novas munições têm a sua vida determinada ao máximo 10 anos. Se ao 10º ano de vida, se ela realmente não emplacar, dificilmente o fabricante vai continuar apostando nessa munição. E aí, quem tem o equipamento vai ter que buscar no Museu das Munições. Ou ter uma quantidade suficiente para que dure para o resto da vida. Pessoal, muito obrigado. Deixa aí os comentários. Não esqueça de deixar o like. Apoie meu novo canal. Distribua esse vídeo para todos, porque hoje vocês conheceram a 38 TCP modelo americano, a 30 Super Carry. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.